Fala pessoal, estamos viajando aí no livro de Hebreus, no capítulo 3. E no capítulo 3 você encontra logo no começo uma poesia hebraica chamada quiasmo. O quiasmo, ele era uma forma didática que o judeu tinha de dar prioridade, de dar sentido e de ensinar sobre, em alguns versículos, sobre dois assuntos ao mesmo tempo, centralizando esses dois assuntos. Era um desenho, era um quiasmo, era um desenho. Então, é uma poesia inteligentíssima, né, que não se encontra igual, uma poesia igual a essa, porque ela não é identificada pelos leitores que não estão acostumados a ler como o judeu era acostumado a ler. Alguns dizem que o judeu é o povo mais inteligente da terra, outros dizem que o judeu tem algo especial em relação a Deus. Na verdade, sendo misticismo ou não, o judeu é um povo muito antigo que traz as suas raízes da antiguidade. Então, eles têm, por exemplo, toda a genealogia escrita desde Abraão, e tem os escritos da sabedoria dos reis, dos profetas, dos acontecimentos. Então, não é como quando a Torre de Babel espalhou todo mundo, Deus preservou o judeu. Então, todo o restante dos povos, das nações, não tem uma história tão escrita assim, de forma tão profunda e tão espalhada no mundo como a história do judeu, como a história do povo judeu. Então essa poesia ela é riquíssima, é uma poesia que ela é dificilmente encontrada em outras nações, em outros povos. E essa poesia está no capítulo 3 de Hebreus, dizendo que tudo que era maior para o judeu, no caso, uma pessoa, a maior pessoa para o judeu dos povos antigos, né? Nós temos para eles grandes pais como Abraão, Jacó, José. Nós temos grandes reis, Davi, Salomão. Nós temos grandes profetas, Elias. Nós temos o cara da lei, que é Moisés. Esse cara da lei, ele era e é idolatrado por ter sido usado por Deus para trazer a lei. Deus falava com ele face a face, era diferente. Ele era diferente. Então o judeu tinha Moisés como uma pessoa, como o exemplo da vida, como um cara que eles tentavam sempre entender, seguir e serem guiados por ele. Então, tinha essa centralidade na lei, centralidade de Moisés. Os fariseus, eles tinham essa centralidade na lei. Eles idolatravam, amavam, e em cima das leis escreviam outras leis, interpretavam as leis. O centro da vida deles era o estudo da lei. Assim como as crianças também que nasciam no meio judeu, no meio judaico, eles tinham também a centralidade no estudo da lei. O maior sonho de uma criança que nascia em berço fariseu ou saduceu, ou ali em Jerusalém, o maior sonho era ser um mestre. Para ser um mestre, ele tinha que ser um discípulo de um estudioso da lei. E quando Hebreus, no capítulo 3, ele começa trazendo ali, ele faz a estrutura quiástica também. E é muito interessante, vamos tentar explicar aqui. Eu fiz um quadro aí da estrutura quiástica, que são dois assuntos. Então tá aí, tá a pirâmide aí, tá? O assunto A e o assunto B está falando de característica de Jesus e de Moisés. Assunto A, assunto B, começa com a característica dos dois. O assunto C é o centro do assunto proposto. Aí volta o assunto B e A, falando de novo de Jesus e de Moisés, só que definindo quem eles são. Então você vê uma poesia que coloca dois assuntos, a característica de dois assuntos, depois volta nos dois assuntos definindo quem são os dois assuntos, com uma centralidade no meio do assunto e depois no final uma conclusão. Então tá aí o quadro de como que foi escrito o quiasmo em Hebreus. E agora nós vamos falar o que foi escrito nesse quiasmo de Hebreus. No A está falando que Jesus ele foi fiel. O B está falando que Moisés foi fiel. A centralidade é que Jesus tem maior glória do que Moisés. Então falou do A que foi fiel, do B que foi fiel, mas espera aí, o A tem mais glória.
Aí por que ele fala embaixo? Por quê? Porque o B, Moisés, foi servo e o A, Jesus, é filho. É filho no sentido de Deus encarnado. Então o que o escritor de Hebreus está querendo dizer? Que olha, Deus de Moisés, ele trouxe uma novidade. Qual foi a novidade? Deus encarnou. Não tinha outro Deus que pensava em fazer isso. Isso era uma novidade para todos os povos. Deus encarnou. Deus veio na humanidade. Ele se fez carne aqui. Ele viveu como a gente. Ele, o filho dele, Deus, é maior do que Moisés. Na casa que eles foram fiéis, que é a centralidade do texto, é a construção de uma casa, Moisés foi fiel na construção da casa. Foi fiel como servo. Moisés foi fiel como servo na construção da casa. Só que Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus é filho de Deus, que construiu uma outra casa, não é a mesma casa. Quer dizer o seguinte, o escritor de Hebreus está querendo dizer o seguinte, Deus mudou de endereço. Por quê? Porque lá na conclusão, no final do quiasmo, fala assim que essa casa que Jesus edificou, não foi Moisés que edificou, foi Jesus, somos nós. Então Deus muda de endereço, aquele templo, os sacerdotes, o sumo sacerdote, toda aquela liturgia que Moisés ensinou, que era uma liturgia divina para o povo sempre estar mais próximo em relação à liturgia, em relação à religião, em relação a leis, a quem inventou e deu a lei. Agora parece que Deus muda de endereço e a galera toda ali passou no RH, foi mandada embora, sacerdote, sumo sacerdote, e receberam ali a mensagem de que seriam contratados numa nova casa e que agora quem edificou essa nova casa não foi mais Moisés, foi o Filho de Deus, e essa casa somos nós. O Filho pode edificar a casa dentro de você, no nosso coração, dentro do meu coração, essa nova casa. Não é uma casa litúrgica, não é uma casa forrada de liturgia de leis, de moralismos, de legalismos, mas é uma casa sendo construída no nosso coração. E a mensagem para nós também fica o seguinte: nós muitas vezes colocamos coisas maiores do que Cristo no nosso quiasmo, né? É fiel igual Cristo, mas não é o Filho de Deus. Ah, mas é a casa. Não, a casa não é mais essa agora. A casa agora está no nosso coração. Amém? Então, Hebreus capítulo 3, poesia de quiasmo dos hebreus. Vamos lá.